Bem, lição número 2, a lição de terça-feira, falando sobre as condições do relacionamento, o relacionamento condicional. O nosso Pai Celestial, o nosso Criador, ele é mostrado na Bíblia como o Deus do amor. João fala, aquele que conhece a Deus, ama. Aquele que não conhece a Deus, essa pessoa ela não consegue amar, porque Deus é amor. E Deus nos chama para uma condição amorosa, para um relacionamento amoroso dentro da aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus fez conosco no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, como ele fez com Noé, colocando o arco da aliança, ele diz: Noé, eu estou fazendo com você e com a humanidade inteira uma aliança. Nunca mais destruirei a terra com água. Então é condição divina. Agora Deus está colocando outra condição divina de salvação, dizendo para todos os seres humanos: o meu filho está morrendo ou morreu na cruz. Todos aqueles que aceitarem esse sacrifício estarão dentro da nova aliança. Essa nova aliança nos leva a enxergar o amor de Deus por nós. Foi por amor. Cristo morreu por amor. Ele não fez um sacrifício apenas para mostrar que era bonzinho. Não foi isso. Ele fez um sacrifício de amor. O ser humano merecia morrer porque transgrediu a lei. Todos se tornaram pecadores. O apóstolo Paulo diz assim que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Jesus Cristo veio para nos colocar de novo dentro da graça. Esse sacrifício foi chamado sacrifício de amor, mistério da redenção. E aqueles que aceitam precisam desenvolver um relacionamento de amor com o nosso Deus celestial. Por isso é importante que as pessoas compreendam que aquilo que Deus fez através de Jesus foi algo assim fora dos nossos conceitos humanos. Foi algo divino, algo que só um Deus poderia fazer. Jesus mostrou o caminho para que nós possamos nos conectar de novo com o nosso Pai Celestial. A palavra hoje é conexão. Precisamos estar conectados com o nosso Pai Celestial. Por isso, essa conexão nos leva a descobrirmos o maior de todos os amores do universo, o amor de Deus. O grande pintor Ambrósio, ele, assim, de todos os quadros que ele podia pintar, ele pensou: quero pintar o quadro sobre o amor perfeito. Ele, assim, tinha uma noiva, se apaixonou por ela de forma grandiosa. E ela por ele também. E ele então disse: já sei, eu vou pintar o quadro da minha noiva como o símbolo do amor perfeito. Depois de algum tempo, eles tiveram uma briga e ela acabou, assim, abandonando, arrumando um outro companheiro, e ele ficou derrotado. Andava pelas ruas gritando: procura um amor perfeito, procura um amor perfeito. Quase que chegou à loucura, entrou em depressão. Naquela época do pintor Ambrósio, as pessoas chamavam de delírio, hoje nós chamamos de depressão. A psicologia já se enquadrou essa situação num quadro depressivo. E Ambrósio se tornou depressivo, desapareceu. Ninguém nunca mais ouviu falar do pintor Ambrósio. Ele se enfiou numa casinha do interior e ficou lá desesperado, naqueles delírios da sua depressão. Um dia encontraram um casebre, ele estava lá, morto. Já havia alguns dias. Havia um quadro, e esse quadro era de Jesus na cruz. O rosto de Jesus estava um rosto pálido, mas os olhos demonstravam, assim, uma ternura muito grande. Jesus olhava para o horizonte como se estivesse olhando para Deus no céu. E era um olhar de uma ternura muito grande. Embaixo, Ambrósio escreveu: este é o único amor perfeito. Ele descobriu o amor perfeito. Só Deus tem amor perfeito. Pergunta número 4. Se uma pessoa rejeitar o amor de Deus, o que essa pessoa pode perder? Isso é possível de acontecer? Uma pessoa rejeitar o amor de Deus? O que pode acontecer com uma pessoa que rejeita o amor de Deus? Temos aqui 4 passagens. Oséias 9,15, Deus dizendo, através do profeta Oséias, que se casou com uma prostituta, que o traía constantemente. E Deus, depois do profeta Oséias disse: o que eu estou passando, Deus está passando com vocês. Vocês estão traindo Deus, adorando ídolos, se prostituindo com ídolos. E Oséias escreveu o seguinte: Deus dizendo: toda a sua malícia se acha em Gilgal, que era o centro da idolatria, porque ali eu os odiei por causa das maldades de suas obras, e por causa disso eu lançá-los-ei para fora da minha casa,
não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Então, através do profeta Oséias, Deus está dizendo, olha, eu vou expulsar vocês, porque eu já dei tanto amor para vocês, e vocês não ligam, vocês só me traem. Então, eu vou acabar odiando vocês. Quer dizer, a expressão humana do profeta Oséias, né? Ao viver a sua experiência de traição. Jeremias 16, verso 5, porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vos chegais para lamentar, nem te compadeças deles, daquele povo que não me ama, diz o Senhor, porque eu retirei a paz, a benignidade e a misericórdia do meio deles. Então a pessoa que deixa de amar a Deus, ele perde a paz, ele perde a bondade divina, ele deixa de ganhar a misericórdia divina. E sem isso, a pessoa está perdida. Não existe felicidade sem a bondade de Deus, sem a misericórdia, sem a sua paz. Romanos 11, verso 22, o apóstolo Paulo escreveu, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, que estás assim obedecendo a Deus, Deus usará de benignidade, se permaneceres na sua bondade. De outra maneira, tu também será cortado. Então o apóstolo Paulo é bem claro em dizer, se você estiver amando a Deus, você vai receber de Deus tudo. Mas se você abandonar a Deus, tenha certeza, Deus vai cortar o relacionamento. Judas capítulo 1, verso 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que espetacular que Deus usa, assim, que expressão espetacular. O profeta Judas escreveu, se vocês se conservarem no amor de Deus, Ele vai colocar a misericórdia para que vocês alcancem a vida eterna. Só pela misericórdia nós alcançaremos a vida eterna. Porque o ser humano não merece bem algum. O ser humano, ou seja, até na sua santidade, existe ainda um pouco de pecado. O ser humano, ele é falho. Só Deus completa o ser humano. Por isso o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra, a obra de santificação, vai completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta, se uma pessoa rejeitar o amor de Deus, o que essa pessoa pode perder? Isso é possível? A resposta é possível uma pessoa rejeitar o amor de Deus, não querer mais, e com isso perder os benefícios desse amor, pois rompe o relacionamento de salvação com Deus. Não é que Deus que rompe, é o ser humano que rompe. O ser humano abandona Deus. O ser humano não quer mais saber de Deus. Ele, assim, se decepciona e pensa que em outras coisas vai encontrar a felicidade, a salvação. Por isso, ter Deus na vida é tudo de bom. Voltaire, por exemplo, o grande ateu francês, morreu numa agonia indizível. A secretária de Voltaire, Charlotte, eu não recordo o sobrenome, ela disse, nunca mais eu quero ser secretária de um ateu. Porque Voltaire, o grande ateu francês, morreu numa agonia desesperadora. Ele não sabia onde se apegar no momento da morte. O desespero tomou conta dele. Foi uma agonia assim indescritível. Eu nunca mais quero assistir à morte de um ateu, porque é doloroso. Ele não tem no que se apegar. Por isso, conta-se a história de um jovem soldado cujo caráter e atos de heroísmo causaram grande impressão ao rei. O rei não tinha herdeiros, e um dia o rei chamou esse soldado que o servia com tanta presteza, ou seja, de forma assim tão fiel, e o rei disse, olha, eu e a rainha estivemos conversando, nós não temos herdeiro, então você será o nosso herdeiro. Nós vamos empossá-lo como príncipe, e dessa forma, você sendo nosso herdeiro, você será o futuro rei dessa nação. O moço se ajoelhou, se adiantou e se ajoelhou perante o rei, numa atitude de humildade e aceitação da grande honra a ele concedida. Por isso, podemos dizer que Deus nos oferece o seu amor, nos oferece assim a sua filiação, ele nos adota como seus herdeiros, para que nós possamos, assim, humildemente, agradecermos a ele por aquilo que ele nos faz. Ele nos ama. São as condições do relacionamento. Deus nos ama
e Ele só espera que nós o amemos. Em contrapartida, Ele nos dá a justificação pela fé, Ele nos dá o perdão dos pecados, Ele nos dá, assim, a herança da vida eterna e nos transforma em herdeiros juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso. Por isso, vale a pena amar o Senhor, nosso Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente. Fique com Deus.